muito boa noite. Estamos começando nesta terça-feira, 4 de setembro de 2012, mais um programa Star News Esportes, pelo nosso, é lógico, canal 23. Nesta noite nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve aí mais uma rodada no final de semana e o campeonato está andando, e o Palmeiras está cada vez lá embaixo. Os paulistas não foram bem, o Santos perdeu, o São Paulo também, o Corinthians ganhou do Atlético num jogo polêmico, cheio de confusão, mas venceu, né? Enfim, nós vamos estar falando deste campeonato daqui a pouquinho. Vamos falar também da segunda divisão, que terminou mais uma fase, agora são só 8 equipes que vão continuar aí na briga por uma vaga na Série A3 do ano que vem, e os times da região estão fazendo bonito, a maioria deles conseguiu se classificar e devem passar aí pelo menos 2 ou 3 deles para a Série A3 do ano que vem. Vamos falar do CAP, que venceu o Marília por 3-1, também não faltou confusão nesta partida, né? O Marília terminou o jogo com 8 jogadores, 3 foram expulsos, e o CAP, que não tem nada a ver com isso, somou mais 3 pontos, é o líder do campeonato isolado, a Ferroviária é o segundo colocado, e o time caminha a passos largos para garantir uma vaga na próxima fase da competição. Enfim, o programa hoje não vai ser lá muito longo não, vai ser curtinho, como diz o outro, mais curto que coice de porco, mas nós estamos aqui para fazer o programa. E já vamos dar as boas-vindas ao nosso companheiro de bancada, o amigo Maurício Oscar Franco Marques, que vai desejar boa noite a todos e vai falar aí como é que foi aquela festança que teve no final de semana lá em Campinas. Boa noite, Maurício. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. É com grande satisfação que nós estamos aqui presentes. E o Corinthians, Paulo, não ganhou as duras penas, não. Houve falta no gol do Atlético. E o Palmeiras, infelizmente, o Palmeiras está numa bancarrota difícil, uma necessidade enorme. E a partir daí nós iremos fazer algumas pontuações sobre a equipe do Palmeiras. Penapolense, o nosso querido Clube Atlético Penapolense, o CAP, mais uma vez provou o porquê da sua existência, o porquê que está na primeira divisão no ano que vem, provou que tem plantel, tem técnico, principalmente técnico, e tem direção. Isso é um grande prazer, a gente vê, a gente escuta, a gente ouve, e a gente aonde é que vai cumprimentado pelo resultado do Penapolense. Esse final de semana, até camisa de Penapolense, que faz 30 anos que não vem aqui, lá na cidade de Campinas, no encontro dos Penapolenses, apareceu o Penapolense com a camisa do CAP esse ano. Enfim, Paulo, eu acredito que vamos fazer um programa, mesmo como você diz, curto igual coice de porco, mas vai ser um programa bom, um programa com bastante novidade, e acreditamos que vamos tentar mostrar aos nossos telespectadores essas notícias, essas novidades, essas situações todas que andam acontecendo. Mas vamos lá então, sem perder muito tempo, vamos conferir o Campeonato Brasileiro da Série A, os jogos que foram realizados no final de semana. Juan já pode colocar aí o resultado na tela para todo mundo acompanhar. Nós tivemos lá o empate do Palmeiras contra o Grêmio 0-0, o Figueirense empatou com o Fluminense 2-2, o Vasco ganhou da Portuguesa por 2-0. Estes 3 jogos foram realizados no sábado. No domingo nós tivemos a vitória do Sport sobre o Santos por 2-1, o Corinthians ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, o Bahia venceu o São Paulo por 1-0, o Internacional goleou o Flamengo por 4-1, o Cruzeiro ganhou do Náutico por 3-0, o Botafogo venceu o Curitiba por 2-0 e a Ponte Preta venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Amanhã nós teremos a realização da 27ª rodada, nós teremos às 19h30 Bahia e Atlético Mineiro, no mesmo horário tem Portuguesa, 22ª rodada, tá mal da vista, viu, Juan? 22ª rodada, nós teremos às 19h30 Portuguesa e Curitiba, às 19h30 também Flamengo e Ponte Preta, e no mesmo horário Náutico e Vasco da Gama. Às 8h30 da noite tem Grêmio e Atlético Goianiense, e às 10 horas tem Cruzeiro e Botafogo, São Paulo
e Internacional, além do Figueirense jogando contra o Corinthians, o jogo da televisão amanhã à noite. Na quinta-feira, às 21 horas, nós teremos Palmeiras e Sport, e também às 21 horas, fechando a rodada, o Fluminense joga contra o Santos, outra pedreira aí para o time do Santos. Antes de comentar a rodada, falar do resultado do Atlético, da derrota do Atlético para o Corinthians, a derrota do São Paulo para o Bahia, a derrota do Santos para o Sport, o empate do Palmeiras contra o Grêmio, que não foi bom, nós vamos então levar aí para todo mundo os gols da rodada. Todos os gols que foram marcados, você confere a partir de agora aqui no nosso canal 23. Vamos lá então aos jogos, os 10 jogos realizados e todos os seus gols. Figueirense e Fluminense, de cabeça, Digão abre o placar para os visitantes, 1-0 Flu. Com um belo gol, Rafael Sobes amplia, 2-0. Mas olha a reação do Figueira aí, de cabeça, Aloísio diminui, 2-1. De falta, João Paulo marca, Figueirense 2, Fluminense 2. São Januário, Vasco e Portuguesa, de cabeça, Alexandre abre o placar, 1-0. E Carlos Tenório fecha para o Cruz Maltino, Vasco 2, Portuguesa 0. De cabeça, Paulo André dá vitória ao Corinthians sobre o Atlético Mineiro. Em Pituaçu, Gabriel faz o único gol do jogo, Bahia 1, São Paulo 0. No Beira-Rio, Internacional e Flamengo, Wagner Love aproveita a bobeira do goleirão e abre o placar, 1-0 rubro-negro. Mas o Inter vai para cima e Furlan faz o primeiro dele com a camisa do Colorado, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Josimar vira o placar para o Inter, 2-1. Na etapa final, D'Alessandro em bela jogada acerta a trave e Diego Furlan faz o segundo dele e o terceiro do Inter. E de cabeça, Leandro Damião fecha, Internacional 4, Flamengo 1. Sport e Santos na Ilha do Retiro e logo no início, de cabeça, Hugo abre o placar, 1-0 Leão. Com um golaço, Felipe Azevedo amplia, 2-0 Sport. O Santos ainda tenta reagir na partida. André de cabeça marca, mas termina assim, Sport 2, Santos 1. O Botafogo recebeu o Coritiba no Engenhão e Elkson de cabeça abriu o placar, 1-0 Alvinegro. O uruguaio Lodeiro decretou a vitória, Botafogo 2, Coritiba 0. Cruzeiro e Náutico no Independência e Borges de cabeça do marcador, 1-0 para Raposa. Com um belíssimo gol, Elber amplia, 2-0. Já nos acréscimos, Wellington Paulista faz, Cruzeiro 3, Náutico 0. Ponte Preta, Atlético Goianiense no Moisés Lucarelli em Campinas e com um golaço, Diego Giareta abre o placar, 1-0 Dragão. Na etapa final, de cabeça, Giancarlo deixa tudo igual, 1-1. Ferron também de cabeça, vira para Macaca, 2-1. E Kleber fecha o placar, Ponte Preta 3, Atlético Goianiense 1. Então, os gols dos 10 jogos realizados aí no final de semana, Palmeiras empatou 0-0, não tivemos gols nestes jogos, mas vamos comentar principalmente aí a atuação dos paulistas, né, começando pelo São Paulo, né, que fez aí um jogo até certo ponto equilibrado com o Bahia, mas aí apareceu o Rodolfo, né, zagueiro do São Paulo, que gosta de dar presente para todo mundo, entregou aí a bola no pé do Gabriel, que é jogadorzaço aí de 22 anos, que ficou de frente com o Rogério e acabou mandando a bola no canto esquerdo. Muita gente acha que o Rogério falhou, mas que isso, não pega, né? Aquela bola do Gabriel, falha foi do Rodolfo, né, Maurício? Paulo, eu acho que o grande erro estratégico aí do São Paulo foi preservar o Luiz Fabiano, quando ele forçou o cartão amarelo na rodada passada, guardando o São Paulo para os confrontos diretos que vai ter agora, que seriam os jogos dos 6 pontos. Eu acho muito interessante, não é só os jogos dos 6 pontos, tirar ponto daqueles que estão com ele, mas sim somar. E o São Paulo vinha numa ascendência de 3, 4 vitórias, no qual era importante ele ter ganho esse jogo contra o Bahia, para poder assumir logo entre os 4 primeiros colocados. Perdeu essa oportunidade, dando ao Bahia esse jogo. Agora vai ter que correr atrás quarta-feira. Se perde quarta-feira,
mesmo com o Luiz Fabiano jogando, já vai estar sem o Lucas, já vai complicar sem o Lucas. Era só falar, mas nós corríamos o risco do Fabiano levar o terceiro amarelo. O problema do cartão amarelo está uma coisa séria nesse Campeonato Brasileiro, Paulo. Veja você que os árbitros agora resolveram se esconder, que seria o termo correto, se esconder atrás de cartões. Teve jogos aí que teve 14 cartão amarelo. O Palmeiras teve o Kleber merecidamente, mas mesmo assim, por que merecidamente? Porque o jogo correu na pancadaria no começo, jogo do Palmeiras e Grêmio, o Kleber foi expulso com 17, 18 minutos de jogo. E foi esse festival de cartão amarelos aí, mesmo naquele jogo do Corinthians, teve um caminhão, uma bagaça de cartão amarelo e de expulsão. Enfim, o São Paulo, tentando preservar o Luiz Fabiano, forçou o terceiro amarelo na rodada passada, agora vai estar sem o Luiz Fabiano, teve sem o Luiz Fabiano, volta o Luiz Fabiano, mas só que ele vai estar sem o Lucas na próxima rodada. Isso é perigoso, Paulo. A verdade é que o São Paulo deixou de somar 3 pontos, ficou mais longe do G4, né? Era o time paulista aí que brigava por uma vaga na Libertadores do próximo ano. Não somou 3 pontos, já fica um pouco mais distante aí dos líderes do campeonato. E o Santos também, né, Paulo? Vai ter que correr atrás aí de resultados positivos, e não vai ter o Lucas aí amanhã contra o Internacional, já que o Lucas está com a seleção brasileira, que aliás na sexta-feira joga feriado de 7 de setembro contra a África do Sul no estádio do Morumbi. Então, depois de muito tempo, a seleção volta a jogar no estádio do Morumbi. Vamos falar do Santos agora, que sem o Neymar, sem o Paulo Henrique Ganso, foi lá na Ilha do Retiro e perdeu para o Sport, né, por 2-1. Também o Santos, que não tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem, ficou ainda mais distante, né, dessa vaga. O Santos está ficando pelo caminho. O importante agora do Santos é terminar o ano, pelo menos aí na Série A. Acho que o Santos não cai, mas a vaga na Libertadores do ano que vem já ficou bem distante, né, Maurício? Ficou longe, porque no próximo jogo dele não vai poder contar com o seu volante, que está na seleção brasileira, não vai poder contar com o Neymar, que também está na seleção brasileira. Enfim, esses atletas irão desfalcar a equipe do Santos, igual o São Paulo vai estar desfalcado do Lucas, o Corinthians vai estar desfalcado de 2, do goleiro e do Paulinho, mas o Corinthians ainda não está brigando por vaga, mas o São Paulo está, o Santos está brigando por vagas. Enfim, é essa preocupação que deixa essas equipes. O Santos, por exemplo, estava no campeão da Libertadores anterior, e agora? Vai ficar fora o ano que vem. É um dinheiro que faz falta, Paulo, para a equipe de manter o elenco caro que o Santos tem, e ao mesmo tempo o São Paulo investindo, está brigando para chegar na Libertadores, dificulta, Paulo. Com certeza. O São Paulo então, e o Santos tentando voltar à Libertadores, né, uma vaga na Libertadores, está mais complicado para o Santos. O São Paulo ainda tem possibilidades. Já o Corinthians, que não precisa ter vaga na Libertadores, porque ele foi campeão da edição deste ano, já está garantido na disputa de 2013. O único interesse do Corinthians em disputar o Campeonato Brasileiro é ser campeão brasileiro, mas também está muito distante, né? O Corinthians deve cumprir aí o restante do campeonato apenas para treinar o time que vai disputar o Mundial Interclubes no final do ano, né? Então o Corinthians está com os olhos voltados lá para Tóquio. Mas de qualquer maneira conseguiu uma boa vitória, atrapalhou o líder Atlético Mineiro, né? Venceu no Pacaembu por 1-0, num jogo aí tumultuado, cheio de confusão, mas ao que me parece, né, Maurício, no lance mais reclamado aí pelo Atlético, na minha opinião, houve sim falta do jogador do Atlético antes do gol do Guilherme, sem dizer também que o Everson sofreu um pênalti também, né, no primeiro tempo não marcado, mas as arbitragens ainda continuam aí dando muito trabalho e sendo alvo aí de muitas críticas nesse brasileiro, né? O campeonato tem que ser resolvido dentro de campo, e não está sendo. Ele está sendo muitas vezes resolvido na arbitragem. Está havendo muito erros de árbitro. Esse árbitro, que eu nem quero lembrar do nome, nem quero citar o nome dele, esse jogo de domingo do Corinthians, é incrível, Paulo Henrique. As duas equipes reclamaram da prepotência, da maneira grosseira, da maneira dono da verdade que esse rapaz se comportou em campo. Quando um árbitro, é impossível os 22 jogadores, é impossível os 2 técnicos ficar contra uma pessoa e essa pessoa ainda achar que está com a razão.
Então, em cima disso daí, eu acredito que há necessidade sim. Estão querendo mostrar serviço usando o cartão. Não é por aí, Paulo. O serviço tem que ser mostrado em campo, tem que ser mostrado com o jogo. Existe agora uma grande polêmica na grande imprensa, que é o jogo do Corinthians, Paulo, quarta-feira, amanhã, contra o Figueirense, aonde o Figueirense briga diretamente com o Palmeiras. O Figueirense está com 15 pontos, o Palmeiras está com 17 nas últimas colocações. O Figueirense é o 20º colocado, é o último colocado. E se ele ganha do Corinthians, e o Corinthians que vai jogar bem desfigurado, joga com o Chicão, se não me falha a memória, e com o Romarinho só. Os outros jogadores todos estão fora. Está fora os dois que foram para a seleção. Alessandro e o Danilo, reclamando de canseira, estão fora. O Sheik foi expulso, cumpre suspensão. Tem ainda Jorge Henrique machucado. Existe uma série, tem 2 jogadores na seleção brasileira, Paulinho e o goleiro Cássio. O Cássio. Enfim, o Corinthians, dos 11 titulares dele, praticamente vai entrar com 2, 3 só no jogo, e até correndo o risco do Ziral, o grande mestre chinês da bola, Paulo Henrique. Ele deve aparecer aí. No banco ele vai estar. Vamos ver se o Tite vai lançar esse japonês, o Ziral, para poder ser um meia que joga pelas laterais nesse jogo contra o Figueirense. E olha que o Figueirense está numa situação com 20 pontos, é o último colocado, Paulo Henrique. Mas é uma equipe que tem um bom padrão de jogo. Sempre, quando está perdendo jogos de última hora, de últimos momentos. Enfim, é um jogo perigosíssimo para o Corinthians, que provavelmente, eu acho que o Figueirense ganha esse jogo, Paulo. O Palmeiras vai ter que dar um jeito de ganhar do Sport aqui em São Paulo, que joga com o Sport no mesmo horário. Amanhã, dia 6, ele joga com o Sport. Na quinta-feira ele joga com o Sport. E ele tem que ganhar do Sport, porque se ele perde do Sport, o Sport que já está com 19 pontos, já está com 2 pontos na frente do Palmeiras, e o Figueirense ganha o jogo, um abracinho aí, fica difícil, Paulo. Daqui a pouco a gente vai conferir a classificação aí da Série A, mas nós vamos, para encerrar o giro aí pelos grandes de São Paulo, vamos falar do Palmeiras, né, que é o time que está numa situação mais crítica aí no Campeonato Brasileiro, não consegue sair da zona de rebaixamento, e o pior, né, é que os times que estão acima do Palmeiras estão se distanciando, né? O Bahia, por exemplo, que estava numa situação também complicada, ganhou do São Paulo, já se distanciou mais do Palmeiras, né? Então, além do Palmeiras estar na zona de rebaixamento, está ficando muitos pontos atrás das equipes que estão fora dessa zona. Então, o Palmeiras vai necessitar de pelo menos 2 rodadas aí para sair dessa zona de rebaixamento. Isso se vencer seus jogos e os adversários perderem, né, que pode não acontecer também, né? Agora, está complicado para o Palmeiras vencer seus jogos. No sábado não passou pelo Grêmio. Aliás, o Grêmio tem um grande time, né, comandado aí pelo Vanderlei Luxemburgo. Tem muita estrela lá, né? Um time como o Vanderlei Luxemburgo gosta de montar suas equipes com muitos medalhões, e acabou complicando para o Palmeiras. Mas se a gente dizia, né, Maurício, alguma rodada atrás, tem muito campeonato pela frente, nós já passamos da metade do campeonato, o Palmeiras não sai do atoleiro, e você tem até alguns dados aí, né, que mostram o que o Palmeiras tem que fazer para sair da zona de rebaixamento. E olha que a tarefa não é lá muito fácil não, né? Paulinho, veja você, o Palmeiras, ele tem que fazer, daqui desses jogos que faltam, né, faltam 17 jogos, são dos 19 do segundo turno, ele fez 2. Ele tem que fazer desses 17 jogos, que são 51 pontos, ele tem que fazer no mínimo 60% desses pontos que ele vai disputar, para poder, vamos dizer assim, para ele ficar na frente do 4º colocado que vai cair, do 17º, que hoje é o Sport. Por quê? Ele fazendo esses 30 pontos, ele vai para 47 pontos. E 47 é o mínimo é 47 pontos feitos por matemáticos, para que o Palmeiras fuja do rebaixamento. E hoje,
Só uma equipe, em 2009, o Fluminense conseguiu a proeza, que estava na mesma situação do Palmeiras, estava com 17 pontos, estava faltando 17 rodadas, ele fez os 60%, sendo que na época o técnico, o Guga, que hoje é técnico do Cruzeiro, reverteu a situação, fazendo um ponto a mais que o 17º colocados na época. Na época que era inclusive o próprio Sport, que hoje está 2 pontos acima do Palmeiras. A dificuldade do Palmeiras é tanta, Paulinho, que o Curitiba, que é o 16º colocado, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Curitiba tem 22 pontos. 22 pontos, Paulinho, são 5 pontos de diferença. É uma vitória e 2 empates, ou duas vitórias de 3 pontos. E veja você, o Curitiba joga com a Portuguesa, aqui em São Paulo esse meio de semana. Amanhã ele joga a Portuguesa aqui em São Paulo. Se o Curitiba empatar ou ganhar, abre mais do Palmeiras. E ao mesmo tempo, o Sport é o que joga com o Palmeiras. Se o Palmeiras tem que ganhar esse jogo, porque o Sport é o primeiro acima do Palmeiras, com 2, mesmo assim o Palmeiras ainda, mesmo o Curitiba perdendo e ganhando o Palmeiras ganhando do Sport, o Palmeiras mesmo assim ainda fica na 17ª colocação, que vai inverter a posição. O Sport passa para 18º e o Palmeiras para 17ª, continuando na zona de rebaixamento. Quer dizer, é uma situação dramática. E veja você, o Palmeiras joga ainda o Corinthians e São Paulo nas próximas 6 rodadas, só para vocês verem a dificuldade que o Palmeiras vai ter. O Palmeiras joga o Corinthians e o São Paulo, 2 clássicos aqui em São Paulo, independente se Corinthians ou São Paulo. O São Paulo vai estar disputando um espaço para ficar entre os 4. Quer dizer, não vai querer perder de maneira nenhuma. O Palmeiras joga em São Paulo, Paulinho, joga ainda com o Atlético Mineiro e com o Vasco. As 2 equipes que estão disputando mano a mano, o topo da tabela está no grupo dos 4. Veja você que são 4 jogos dificílimos. Além desses 4 jogos, Palmeiras e São Paulo, Atlético e Vasco, o Palmeiras também joga com 2 equipes que estão junto com ele no grupo de rebaixamento. Ele joga com o Figueirense e joga com o Sport. Quer dizer, é uma loucura o que o Palmeiras vai ter que fazer. São desses 6 jogos, se o Palmeiras, desses próximos 6 jogos, não fizer já de saída, que são 18 pontos, ele não fazer 9 pontos nesses 18 que ele vai disputar nos próximos 6 jogos, Paulinho, pode contratar e buscar o motorista dele da década do campeonato passado, de 2003, ou se não contratar o motorista do Corinthians, que conhece os caminhos, os atalhos da 2ª divisão, porque senão não vai ter salvação, Paulo. O Palmeiras realmente está numa situação muito complicada, não consegue sair realmente da zona de rebaixamento. Mas já que nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, da Série A, vamos pedir para o Juan colocar aí a classificação, né, para a gente aí posicionar a quem nos assiste e ver aí a situação da sua equipe, né, no Campeonato Brasileiro. Juan, se você tiver aí no jeito da classificação, olha lá. O Atlético continua liderando ao lado do Fluminense com 44 pontos, o Grêmio tem 41, o Vasco tem 38. Veja você, o Vasco e o Atlético tem jogo com o Palmeiras ainda, esses 2 aí tem jogo com o Palmeiras. O São Paulo tem 34, já ficou 10 pontos do líder, o Cruzeiro 34, o Internacional também, os 2 times jogam amanhã, né, os 2 times com 34 pontos. O Botafogo tem 31, o Corinthians é o 9º com 28. O Náutico é o 10º com 27, a Ponte Preta 11º com 27, o Flamengo 12º com 27 e o Santos é o 13º com 26. Aí aparece a Portuguesa com 25, o Bahia com 23 e o Coritiba com 22 pontos. Aí os últimos colocados, o Sport tem 19, o Palmeiras tem 17, o Atlético Goianiense tem 16 e o Figueirense tem 15. É aquilo que a gente vinha comentando, o Palmeiras tem 17 pontos, está a 5 pontos do 16º colocado. Vai necessitar aí de 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Isso se quem está com ele ali perder, né, Paulo? Os seus que estão à frente, né, não vencerem. E estão junto também, não ganham também, né? O Bahia volta a jogar em casa amanhã, né, pode chegar a 26 pontos. Enfim, tem os times aí. Curitiba joga com a Portuguesa, depois o Curitiba joga com o Flamengo.
Então são equipes aí que podem fazer o dever de casa, vencer os jogos e deixar ainda esses 4 que estão na zona de rebaixamento cada vez mais lá embaixo. Então, realmente, a situação do Palmeiras não é nada fácil, né? E o campeonato já passou da metade, aí agora é um pulinho para acabar o campeonato, né? Jogo de quarta e domingo, logo nós temos aí a final do campeonato e o Palmeiras... E te falo, o Palmeiras pode não ter um bom plantel, Paulinho, mas ele tem um ótimo técnico, a comissão técnica dele é de primeira, né? E o grande problema do Palmeiras é o problema da maioria das equipes, que é a parte administrativa, né? Um descalabro essa administração deles, cada um joga a responsabilidade em cima do outro. O Corinthians esse ano já não está brigando porque está aí na situação cômoda, né? E vem aí já com o André Sanches, como também vinha em situação cômoda. Mas você pega o São Paulo lá com aquele brigueiro do Juvenal, agora que parou de brigar, mas já perder mais uma vez agora, já vai voltar para a manchete da última hora de torcer sangue lá, né? E já vai para o Brasil urgente também, né? E o que acontece com o Palmeiras? A briga de Palmeiras em janeiro, Paulo Henrique. Se você não sabe, Paulo Henrique, em janeiro o Palmeiras tem eleição. Quer dizer, quem está, a oposição, está brigando para o Palmeiras ir mal, porque torcendo para o touro, né? Porque se ele torcer para o toureiro, né? O toureiro depois é reeleito. E aí vai o Santos, com aquela briga do presidente lá, o Luiz Carlos lá com o Ganso, enfim. Você vê que a situação sempre tem o dirigente no meio, né? Sempre tem, vê lá, o descalabro que é a administração do Flamengo no Rio. Novamente Adriano vai para churrasco lá nas comunidades, nos morros, e deixa de cumprir as suas obrigações como atleta profissional. Faltou no treinamento ontem, hoje já estava tudo humilde já lá, pedindo no período da tarde, pedindo desculpa para todos, e vai ser aceito, vão passar a mãozinha na cabeça dele, vão arrumar uma desculpa, e isso é o futebol brasileiro, Paulo Henrique. Tá certo. Nós vamos fechando então o nosso primeiro bloco, vamos sair para um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar da segunda divisão, né, que estão definidos aí os 8 classificados para a sequência do campeonato, e vamos falar também da participação do CAP na Copa Paulista. No final de semana foi a Marília e venceu o MAC por 3-1, a gente volta já já. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini-cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet.
Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui, onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Estamos retornando com o nosso Star News Esportes, né, pelo nosso canal 23. Nós vamos continuar aqui no nosso programa falando agora da segunda divisão, né? Segunda divisão que terminou a fase aí no final de semana. Foram realizados jogos envolvendo as equipes da região e muitas delas passaram para a próxima fase. Agora só restam 8 times e destes 4 sobem para a Série A3 do ano que vem. Nós vamos pedir para o Jairo, para o nosso amigo Juan, colocar aí os resultados das partidas realizadas no final de semana. Lá no dia 2 de setembro, o Nacional venceu o Osasco por 3-2 e a Votuporanguense perdeu para o Sport Barueri por 2-1. Estes jogos válidos pelo grupo 14. Podemos passar aí para o próximo grupo. Juan, pode colocar aí na tela, é o grupo 15. Nós tivemos o Fernandópolis vencendo o Mauaense por 1-0 e a Joseense vencendo aí o Sumaré por 3-1. Temos aí mais resultados, né? Vamos lá, vamos conferir. Temos mais resultados. Agora o grupo 16, o Novo Horizontino venceu o Américo por 1-0 e o Guarujá empatou em casa com o José Bonifácio por 2-2. Tem mais um grupo, né? É o último grupo aí desta nova fase da segunda divisão. Olha lá, o Tupã venceu o Jaboticabal por 4-1 e o Olímpia empatou com o São Vicente por 1-1. Tá fácil aí para a gente colocar na tela também os classificados, os 8 classificados aí para a próxima fase. Se já tiver aí na divisão do grupo, se tiver, você pode colocar aí na tela para a gente conferir. Olha lá, se classificaram o Votuporanguense e o Grêmio Barueri no grupo 14, Sport Barueri no grupo 14, a Joseense e o Fernandópolis no grupo 8, no grupo 15, nós já temos aí 2 times da região, o Votuporanguense e o Fernandópolis. No grupo 16, o Novo Horizontino e o José Bonifácio, aí 2 times também de cidades próximas, aí já são 4 equipes, né? E no outro grupo, no grupo 17, dá para subir um pouquinho,
para a gente conferir aí os outros classificados. A equipe do Olímpia foi a única da região que ficou de fora. Não ficou, né? O São Vicente e o Tupã, mas o Tupã na segunda-feira foi julgado lá pelo TJD, perdeu ponto. Isso, utilizou um jogador irregular e o Olímpia acabou se classificando. Então nós temos o Olímpia, José Bonifácio, Novo Horizontino, Fernandópolis e a equipe da Votuporanguense, né, Maurício? 5 times dos 8 que se classificaram são aqui da nossa região. São agora formados 2 grupos de 4, né? Nós não vamos ter o grupo agora aqui, os novos grupos, mas as equipes jogarão entre si em turno e retorno, e os 2 primeiros colocados de cada grupo sobem para a série A3. Olha lá, o que nós podemos dizer? Todos os times aqui da região ficaram num grupo só. Olha lá, o Novo Horizontino, Votuporanguense, Fernandópolis e Olímpia. E no outro grupo nós temos a Joseense, Sport Barueri, o São Vicente e o José Bonifácio. O José Bonifácio é o único time que ficou num grupo diferente. Isso quer dizer que pelo menos 2 times da região nós vamos ter na Série A3 do ano que vem, né? Porque no grupo 1, todos os times dessa região, 4 times, 2 vão subir. E a gente torce lá também pelo grupo 19, que o José Bonifácio consiga aí uma vaga na Série A3. Tem algum favorito? Né? O Maurício, a gente conhece mais o time da Votuporanguense, que é o time do China, mas os outros times também estão fortes aí, principalmente o Novo Horizontino, que fez uma grande campanha. A equipe do China, até pelo sistema dele, pelos jogadores que ele tem experientes, é quase certeza que ser uma das equipes. A gente sente, né, que mais uma irresponsabilidade de algum dirigente de comissão técnica, amadorismo deles, deixar o Tupã de fora, né, que colocar um jogador irregular para jogar, suspenso, isso aí não existe no futebol, Paulo. Isso aí, né, nem campeonato amador, nem jogos regionais, não existe mais, né? É uma situação tranquila de ser vista com antecedência, é um controle técnico que se faz, né? E não cabe na cabeça de alguém. Uma cidade investe numa equipe, participa de um campeonato longo e chega na última rodada, perde ponto porque pôs um jogador irregular. Isso é piada, né? Isso é brincadeira de mau gosto do pessoal de Tupã, né? Aí tem que apurar a responsabilidade e a cidade cobrar. Pode ter certeza, Paulo, olha o que eu estou te falando, hein? Vai aparecer o culpado, deve ser algum cara que é político, que está atrás de campanha aí de vereador, prefeito, alguma coisa nessa situação lá em Tupã. Escuta o que eu estou te falando, Paulo Henrique. Mas vai começar a caça às bruxas agora lá em Tupã, né, para ver quem realmente é o responsável aí pela essa pisada de bola, né? Que vai sobrar pro jogador, né, Paulo? Vai sobrar lá pro coitadinho lá do massagista. Do massagista que não controlou os cartões, que não entregou o boleto lá das punições, que escondeu a súmula, enfim. Mas o Tupã realmente time que tem um investimento, gasta, né, o campeonato inteiro, de repente tem até recurso público envolvido, né? Porque na maioria das vezes, né? A segunda divisão é um campeonato amador melhorado, né, vamos dizer assim, né, e aí as prefeituras acabam arcando com boa parte das despesas, né, e para chegar no final do campeonato aí perder a vaga por ter utilizado um jogador que estava suspenso. E foi justamente contra o Olímpia, né, que esse jogador atuou, e o Olímpia acabou sendo favorecido. O resultado interessava, né? O resultado interessava, aí perdeu 6 pontos, né, a equipe do Tupã, e acabou ficando fora da próxima fase, né? Tupã, que já teve aí grandes jogos contra o CAP, né? Em campeonatos passados, na segunda divisão também, que teve grandes jogadores, né? E agora acaba aí ficando numa situação muito complicada, vai ter que disputar a segunda divisão no ano que vem também, vai ter que começar tudo do zero, tudo de novo, né? Esperamos que coloque mais alguém com competência lá para controlar os cartões, os gols, enfim, a parte administrativa. Estatístico, né? Isso, a parte administrativa do Tupã não funcionou, mas a gente torce aí para os times da região, Votuporanguense, Fernandópolis, o José Bonifácio, o Novo Horizontino e o Olímpia, para que essas equipes estejam na Série A3 do ano que vem, porque aí também fortalece muito a nossa região em termos de futebol no estado de São Paulo, já que nessa região nós já temos 3 times na primeira divisão, né? O Linense, o CAP e o Mirassol, né? Então, quanto mais times tiverem nas divisões maiores do Campeonato Paulista, melhor
na nossa região que ganha aí visibilidade na grande imprensa, sem dúvida nenhuma. E pela localização de Penápolis, né, que está Tupã de um lado e Mirassol de outro, as duas equipes fazem parte da grande Penápolis, né, vamos dizer assim, né, Paulo? Sem dúvida. Já que nós estamos falando de primeira divisão, vamos falar do CAP, né, que está se preparando aí para disputar a primeira divisão do ano que vem, a Série A1. Né? Aliás, já começou aí o burburinho, né, as informações e contra-informações de quem serão os novos contratados do CAP no ano que vem. Né? Já se falou do Fábio Costa, né, do goleiro do Santos, que está encostado lá no Santos. Comentário do Marcelinho Paraíba, né, que está jogando no Grêmio Barueri hoje. E aí já surgiram alguns outros nomes, por exemplo, o goleiro Felipe, que é o goleiro reserva do Santos, que é o terceiro goleiro, né? Era o segundo goleiro, o Rafael é o primeiro, agora não, há algum tempo chegou o Aranha, o Aranha hoje é o segundo colocado, é o segundo goleiro, e o Felipe é o terceiro, chegou a jogar algumas partidas aí pela equipe principal do Santos, e é um dos nomes fortes para vir defender o CAP no ano que vem. Além dele tem o Dimba, né? Maurício conhece o Dimba, né, Maurício? Foi atacante do Goiás, é um jogador aí também do Botafogo, né? É um jogador aí que já passou por algumas equipes também do futebol brasileiro e que podem vir reforçar o Penapolense no ano que vem. Desses nomes aí que foram falados, Maurício, o que te parece? Encaixa no CAP, dá para jogar uma Série A1? O Marcelinho Paraíba já jogou no São Paulo, né? No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, hoje está lá meio que veteranão, mas dá para jogar no CAP? Dá, todos eles dariam, desde que eles venham comprometidos com o projeto que o Penapolense vai fazer, Paulo. A partir do momento que eles tiverem um comprometimento como atleta, eu acho que é legal vir. Fábio Costa tem um senhor nome, se ele vir a fim de jogar para recuperar sua imagem na sequência, que o Campeonato Paulista no ano que vem acaba em maio, na sequência já começa as preparações da seleção brasileira, é uma vitrine para o Fábio Costa, inclusive no Campeonato Paulista, para ele recuperar a imagem dele de goleiro. Ele tem muita lenha para queimar, aí inclusive queimar um pouquinho o pavio dele, que é muito curtinho, né, para ele mostrar que a situação dele é um jogador, porque ele tem contrato com o Santos até 2015 ainda, até 2014, dezembro de 2014. É um jogador caríssimo para o Santos. Resultado, seria uma oportunidade do Fábio Costa vir a Penápolis, se recuperar como atleta profissional para voltar ao mercado. E todos eles, Marcelinho Paraíba, se vir comprometido com o sistema, o Dinda, quer dizer, todo esse pessoal, Paulo, não independe, seja quem for, o comprometimento que é importante. Nós fizemos uma equipe, os Moreira montaram uma equipe esse ano, que subiu para a primeira divisão, uma equipe sem estrela, uma equipe montada dentro do comprometimento que eles tinham, e deu no que deu. O time foi campeão, chegou, subiu, está lá na primeira divisão. Mas eu acho, Paulo, tem uma outra situação que está correndo nas redes sociais aí sobre o Clube Atlético Penapolense, que é sobre seu emblema na camisa, sobre o seu emblema, e nesse emblema hoje, que todo mundo conhece, tem o CAP, que é o Clube Atlético Penapolense, e embaixo tem o nome, está escrito Penápolis. Existe uma proposta que está sendo colocada em votação pelo presidente Nilson Moreira, de trocar a palavra Penápolis por Penapolense. Já tem algumas pessoas, ao invés de encarar a situação como uma pesquisa e uma proposta do presidente do Penapolense, que está colocando em votação, inclusive, está sugerindo essa ideia, já começaram a querer criticar. Enfim, não é pela crítica a situação. Existe a possibilidade, ele acha que dá mais atrativo, é mais marketing ser penapolense, que seja penapolense, tá? Inclusive coloca ali a data 1944 embutida também nesse emblema. Enfim, cada um tem que ter sua opinião, e a opinião tem que ser livre. Ela tem que ser encarada com liberdade, sem ninguém querer brigar. É igual uma eleição, Paulo Henrique. A gente sabe que nós estamos num período eleitoral, já começou as brigas de votar, né? Você vai votar em fulano, o pessoal, todo mundo sabe quem eu vou votar e quem você sabe, só nós não sabemos ainda, né, Paulo?
o pessoal precisa avisar a gente lá quem vai escolher, né? O pessoal acha que nós temos que chegar e falar abertamente aqui na imprensa que vou trabalhar com fulano e vou votar no fulano, né? No Beltrano. Eu acho que o livre-arbítrio tem que existir. Então eu já fiz o meu voto lá entre o emblema do Penapolense. Tem o emblema 1 e o emblema 2. Emblema 1 é do jeito que ele está hoje, o CA escrito Penápolis só embaixo. Acho que a data 1914 é muito boa ela ser embutida, ela ser colocada na logomarca do Penapolense, no seu brasão, naquilo que representa o CAP, né? E também tem a minha opinião própria do Clube Atlético Penapolense, tá? Penápolis 1944 é a minha opinião, mas se a maioria achar que tem que colocar Penapolense, vamos aplaudir e vamos festejar e vamos fazer dessa camisa do Penapolense, seja com Penápolis ou Penapolense, o nosso manto sagrado. Eu acho que tem que deixar do jeito que está mesmo. Não tem que mexer em nada, não. CAP, é a tua opinião, né, Paulo? Clube Atlético Penapolense. Embaixo identifica a cidade, que é Penápolis, né? Que o time é da cidade. Você não vê lá, por exemplo, a gente vê lá, por exemplo, Associação Atlética Ponte Preta, a APP. Todo mundo quer Associação Atlética Ponte Preta, né? Está escrito Campinas embaixo do nome da APP. Não sei, do símbolo da Ponte Preta. Ou tem Corinthians embaixo, que é de São Paulo? Não tem. Não, Clube Atlético Penapolense. É o CAP, aí embaixo Penapolense de novo. Não sei, acho que o emblema do CAP já identifica a equipe e identifica de onde que é da cidade de Penápolis. Para mim devia deixar, mexer muito. Nós temos que ficar atento a alguns detalhes, Paulo, que também, nós não, né? A diretoria, a gente só dá palpite, né? Que Campinas, né? A gente tem ideia, a gente acredita que todo o estatuto, nesse estatuto já vem registrado a logomarca da equipe, né? A logo da equipe. E havendo a alteração da logomarca do Penapolense, né, vai ter que haver também a alteração do estatuto. Se não me falha a memória, não tenho certeza, porque eu não tenho esse conhecimento técnico, né? O Rua me informa que do Guarani tem Campinas embaixo do emblema. É Guarani Futebol Clube, né? Guarani Futebol Clube. O GFC embaixo o Campinas. Eu justificaria colocar o GFC embaixo do Guarani, né? Porque o próprio emblema já é do Guarani. Então, eu acho que identificando a cidade fica melhor. Eu acho que dá aí mais um ar de oficial. Mas, Paulo, eu acho que essa situação dessa discussão de Penapolense ou Penápolis, ela tem que ser colocada sem nenhum dos lados partir para agressão verbal, certo? Eu acho que porque eu fiz esse tipo de colocação porque na própria internet já estão fazendo críticas pesadas, uns para o lado de quem quer mudar e outros para o lado de quem quer deixar do jeito que está. Eu também sou da opinião que o nome de Penápolis tem que permanecer no brasão da equipe. E eu só sugeri que fosse embutido nesse brasão a data de 1944. É bom o pessoal saber, quem não conhece o Penapolense, quem não conhece o CAP, que não é uma equipe que surgiu ontem por vontade própria de 2, 3 empresários. É uma equipe que tem aí desde 1944. É uma equipe que está aí já fazendo 50 anos, é uma equipe já madura, é uma equipe já rodada, 56, você põe com 56, com mais 8, já vai indo para mais de 60 anos de existência do Penapolense, Paulo Henrique. Então, dentro dessa situação, eu acho que a data, o ano dele, 1944, é legal. Também acho, sou da opinião, que o nome de Penápolis tem que continuar no brasão. Mas também, se for tirar Penápolis pela maioria dos votos,
se o sistema não for igual alguns jornais fazem pesquisas eleitorais que fica votando toda hora no mesmo nome, né? Se não for isso também, né? For um sistema confiável a eleição, tanto para um lado quanto do outro, que esteja feito pela maioria. Mas na verdade quem acaba decidindo isso é a diretoria do CAP mesmo, é o Dr. Nilson Moreira. E se é pelo Dr. Nilson vai alterar. Fazendo a ideia dele. É uma pesquisa só para saber a opinião da população. Eu lembro aí, muito se comentou dos jogos domingo de manhã, que domingo de manhã é ruim. Faz uma pesquisa. Muita gente, prefiro na sexta-feira à noite, no sábado à tarde. Precisou voltar para domingo de manhã. Deixa do jeito que está. Quer dizer, fez um barulho total e o Dr. Nilson Moreira decidiu que o jogo vai ser domingo, 10 horas da manhã. Pronto, acabou, é ele que resolve. Então, o emblema também é uma ideia do Dr. Nilson colocar Penápolis. Não adianta ficar com muito lenga-lenga e muita discussão na internet, porque cada cabeça é uma sentença, cada um pensa de uma maneira, e quem hoje está dirigindo a equipe é a família Moreira, então ela faz o que quiser e acabou, e ninguém vai ter que falar nada com isso, ninguém vai se opor. Pode ter crítica, né? Normal que isso que aconteça, mas a decisão é de quem está dirigindo o time, ponto, acabou. Ninguém vai ficar aí discutindo sobre isso, se vai ter Penápolis, se vai ter Penapolense, se vai ter Pantera, se não vai ter Pantera na camisa, enfim, né? Deixa as coisas acontecerem, porque isso acho que é o que menos interessa agora, né? O que interessa agora é o Dr. Nilson conseguir montar um time aí para no próximo ano disputar bem a Série A1. Mas antes que a Série A1 chegue, né, o Penapolense está disputando a Copa Paulista e vai muito bem, obrigado. Né, o time na primeira fase não foi tão bem assim, né, conseguiu algumas vitórias aí que não convenceram o torcedor. Foram 15 dias de descanso e parece que no segundo turno é outra equipe que entrou em campo. Né, o time já tem 3 vitórias consecutivas, né, fez 12 gols nos 3 jogos que disputou, sofreu apenas 2. Tem o melhor aproveitamento, o segundo melhor aproveitamento do campeonato, fica atrás apenas do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo conquistou 71% dos pontos que disputou, o Penapolense conquistou 70%, e ao lado do Atlético de Sorocaba, o Penapolense tem o melhor ataque com 20 gols. Então foi um time que reagiu muito bem. A diretoria trouxe novos jogadores e esses jogadores estão se encaixando. O Neto, por exemplo, que veio do Guarani, né, um jogador jovem, mas que deu muita qualidade ao meio-campo do CAP, é um jogador de muita versatilidade. E amanhã volta o Guaru, né, Paulo? Então, o Neto está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga amanhã, mas em compensação volta o Guaru. Né? O Neander, que está aí contundido, não está jogando, mas o Cláudio Santos está fazendo a sua função. Está dando conta do recado. Isso, tem outro jogador aí que foi contratado para a posição também, que está aí pronto para estrear. Né? Não tem o Pérez ainda, que está contundido, mas está jogando lá o Domingo Júnior, que é aqui de Penápolis, que se entendeu ali com o Biro, está indo muito bem também. No ataque, que começou com o Fio, que acabou indo para o Luverdense, depois veio o Charles, que acabou se contundindo. Aí veio o Danilo, né? O Danilo, que entrou em algumas partidas, não tinha sido bem quando entrou no decorrer da partida, mas como titular tem dado conta do recado também, se entendeu com o Beto, fez 3 gols nos últimos 2 jogos. Enfim, o Penapolense conseguiu formar um elenco bom para a Copa Paulista, para brigar aí, quem sabe, por título e no ano que vem disputar a Copa do Brasil. Se esse time vai ficar para o ano que vem, aí já é uma outra questão, né? E essa Copa Paulista está servindo aí de avaliação para esses jogadores que estão disputando. Mas no domingo, no jogo contra o Marília, em que o Penapolense venceu por 3-1, o time fez o gol muito cedo, Maurício, 6 minutos, o Danilo abriu o marcador, depois recuou, depois deixou de jogar, né? Deu espaço para o Marília, e o Marília empatou aí no final do primeiro tempo com o Márcio Luiz. Aí no segundo tempo, o Biro cobrando falta, na falha do goleiro Luiz Fernando, né, que chegou atrasado na bola, demorou para sair do gol, a bola ainda bateu na trave antes de entrar, fez 2-1, e logo na sequência o Danilo acabou fazendo o 3º gol do Penapolense. E aí o Marília, que precisava ganhar para encostar no 4º colocado, tem 11 pontos, precisava ganhar para encostar no América, que tem 14, aí perdeu a cabeça. Né? E foram 3 jogadores expulsos, não, todos eles por reclamação, 2 por reclamação, e o Thiago, que acabou fazendo uma falta mais forte, foi expulso. O Rafael Aidar foi por reclamação e o Júlio César, zagueiro, também. E o Thiago, que foi o atacante,
foi por uma falta que, na minha opinião, foi até um exagero do árbitro ter expulsado o atacante do Marília. Foi falta para expulsão não, mas o árbitro também se perdeu completamente no jogo, né? E depois, isso tudo, as 3 expulsões aconteceram aí até os 13 minutos do segundo tempo. Depois disso, o Marília ficou no seu campo, vai atacar como? Com 7 jogadores. E o Penapolense também, para até evitar alguma confusão maior, porque poderia se aproveitar da situação e aplicar uma goleada no Marília, lá no Bento de Abreu, preferiu também só tocar a bola, e aí o jogo ficou chato, uma barbaridade, hein? Calor de 40 graus em Marília, e não aconteceu mais nada de interessante no jogo, né? Só teve 45 minutos, mais 10 do segundo tempo. O torcedor, acho que tinha um joguinho de bola de gude. Isso, acho que o torcedor tinha que pegar o ingresso de volta, receber e ir embora, porque o jogo ficou muito feio. Mas o mais importante é que o Penapolense foi líder novamente. Se o Juan tiver aí os resultados do grupo 1 somente, lá da Copa Paulista, e também a classificação, nós já vamos colocar para conferir lá. Nós tivemos no sábado, o Noroeste ganhou fora de casa do América por 1-0. E a Ferroviária venceu o Barretos por 2-0. O Marília perdeu em casa para o Penapolense por 3-1. Nós teremos amanhã mais 3 jogos. É a 12ª rodada, Santa Cruzense e a Ferroviária. Santa Cruzense, não sei se vai complicar para a Ferroviária não. É o último colocado com 5 pontos. O Penapolense recebe às 20 horas o Noroeste. Grande jogo, hein? O Noroeste reagindo aí também no campeonato. E às 8 horas o Barretos joga contra o América, e é jogo sem favoritismo nenhum, né? Porque tanto o Barretos como o América está na 4ª colocação, mas também não tem convencido ninguém. Vamos conferir já, Juan, a classificação desse grupo 1, né? Que tem aí o Penapolense na primeira colocação com 19 pontos, a Ferroviária é o segundo com 18, o Noroeste tem 16, o América tem 14. Aí o Marília tem 11, já ficou 3 pontos atrás. Tem um jogo a mais que o América, ela tem 10 jogos, o América só tem 9. O América tem a possibilidade até de abrir aí mais a vantagem sobre o Marília. É o mesmo Penapolense com 9 jogos, né, Paulo? Isso, o Barretos tem 8 jogos e a Santa Cruzense tem 5. O Penapolense, a Ferroviária e o Noroeste, o América devem ser realmente as equipes que vão passar para a próxima fase do campeonato. Mas o Penapolense tem de muitas caras novas, né, Maurício? Alguns desfalques, né, principalmente os jogadores que jogaram no primeiro semestre, no caso aí do Pérez, do Neander, do Luciano Gigante, que está voltando agora, do Fio, que foi embora, o Nildo, que também foi embora, o Renan, que também foi embora, mas parece que agora o técnico Edson Só, com esses novos jogadores que chegaram, está conseguindo aí dar uma qualidade melhor para o time, né? O Edson é um senhor técnico muito capaz, muito habilidoso, na sua orientação, no seu posicionamento tático das suas equipes, e outra, né? Ele tem também à sua disposição alguns garotos, né, Paulo, da equipe sub-20, que no mínimo estão ajudando no banco, na montagem do plantel, e a gente acredita sim que essa equipe vai deslanchar e vai chegar ali entre os 4 finalistas do final dessa Copa Paulista aí, Paulo. Faltam 3 jogos para terminar a primeira fase. O Penapolense tem ainda amanhã o Noroeste de Bauru no Tenentão, no sábado vai em Santa Cruz do Rio Pardo, e depois no outro final de semana joga aqui contra o América de Rio Preto, fechando então a sua participação na primeira fase. Depois vão se classificar aí 4 de cada grupo, vão ser formados aí mais grupos de 4, e se o campeonato tivesse terminado domingo, o novo grupo do Cabo seria o Rio Claro, o Ituano e também a equipe do Grêmio Osasco. Seriam aí os 3 times que fariam parte do grupo. E o primeiro jogo seria contra o Osasco, né, Paulo? Isso, seria aí os novos adversários. É lógico que até a última rodada muita coisa vai mudar, mas agora já dá para começar a fazer projeção, né? Já faltam poucas rodadas para terminar essa primeira fase, e aí o torcedor já começa a ficar de olho nos próximos adversários. Vão se classificar aí, depois vão ficar mais 4 grupos de 4, vão se classificar 8, do 8 classificam 4 para semifinal, final, enfim. Aí o campeão garante vaga na Copa do Brasil, e todo mundo acredita, até o técnico Edson Só também, que agora o time está em condições de brigar por essa vaga. Amanhã então o time joga às 8 horas da noite no Tenentão contra o Noroeste, é um clássico, né, regional, contra o Noroeste de Bauru,
E o time deve ter o Washington, na lateral direita o Cláudio Santos, na lateral esquerda o Rodrigo Biro, na zaga o Domingos Júnior e o Biro, no meio campo o Wagner, Felipe Baiano, o Guaru que volta e o Luciano Gigante, e no ataque o Danilo e o Beto. Esse deve ser o time de amanhã. O Beto é o artilheiro do campeonato, tem 5, o Guaru é o artilheiro do campeonato, tem 5 gols até agora. Fica o convite então para amanhã, 8 horas, no Tenentão. Tá calor, o tempo tá quente, tá gostoso para assistir um jogo, sentar na arquibancada, tomar um refrigerante, tomar um sorvete e assistir o Penapolense, quem sabe conseguir mais uma vitória contra o Noroeste. Aliás, o Noroeste que é freguesinho de carteirinha, né? Já está escrito lá na cadeiretinha do padeiro lá, que o Noroeste é o nosso freguês, né? Mandou o técnico Amaury Knevitz embora, né? O Amaury Knevitz não é mais o técnico do Noroeste, pelo menos amanhã contra o Penapolense vai ser o técnico do Sub-20, que vai comandar a equipe principal, e depois o Noroeste deve contratar alguém aí para substituir o catarinense Amaury Knevitz. E com as informações do CAP, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, né, Maurício? Já está tarde, né? Quase 11 horas da noite, já quase, né? Então, tá perto, né? Falta um pouquinho, eu estou sem relógio aqui. Falta um pouquinho tempo. Mas a gente se despede, convidando todo mundo para estar no estádio amanhã. E a gente volta na terça-feira que vem, a partir das 9 horas, com mais um Star News Esportes. Um abraço, Maurício. Obrigado aí pela companhia. Um abraço a vocês todos e até amanhã no Estádio Municipal, onde nós estaremos recebendo o nosso freguês de carteirinha, o Noroeste de Bauru. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Vocês ficam agora com a programação normal do Canal 23. Bom resto de semana aí para todo mundo. Tem um feriado na sexta-feira, né, para todo mundo descansar. 7 de setembro vai ter concentração cívica às 6 horas da tarde na Praça Carlos Sampaio Filho. A gente também aproveita para convidar para todo mundo ir lá demonstrar, né, um pouquinho de civismo pelo Brasil. A gente volta na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Tchau.